Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos aí. O quórum ainda está pequeno, vamos ver se chega mais alguém. Se chegar, o Jorge vai dar o aceite aqui, pessoal se junta a nós. Em todo caso, acho que ninguém vai perder, porque algumas pessoas vieram até mim antes, perguntando se poderia ser gravado o encontro. Eu acho que não estava sendo gravado, mas enfim, tentar fazer um pouco diferente para esse encontro, porque eu acho que é um tema de interesse de todos vocês que estão aí, doutorado, independentemente do momento do programa que vocês se encontram. De fato, a escolha da revista é um ponto muito importante. Então, às vezes, a gente escreve o artigo todo, o artigo está lindo lá, mas a gente não fica ali com dificuldade, sem ter muito lugar para onde enviar, justamente porque a gente não fez esse trabalho prévio, né? Então, não que eu seja um expert no assunto, acho que longe disso, mas eu vou tentar mostrar para vocês algumas possibilidades, algumas técnicas e como eu venho utilizando disso para conseguir publicar e emplacar aí os meus artigos. É uma estratégia aí que tem dado relativamente certo, né? Eu deixei de quebrar muito cabeça com essa questão da escolha da revista. Em determinado momento a gente percebe que, na verdade, não existe artigo bom ou ruim, existe artigo que dialoga, né, bem ou mal com aquele público ali, e para você conseguir dialogar com o seu público é primordial aí uma boa escolha da revista, tá? Eu sou o Eduardo, para quem não me conhece, eu sou ex-aluno do doutorado do COPEAD, tá? Eu entrei lá em 2017 como ouvinte ainda, e defendi em março desse ano. Foram 5 anos aí, alguns artigos publicados, né? Toda a minha tese já está hoje publicada, que a gente fez em formato de 3 artigos. E atualmente eu voltei, né, recentemente, agora em agosto, eu voltei para o COPEAD para fazer o meu pós-doc, tá? Com a professora Ariane, né? Minha linha de pesquisa aí é na parte de International Business. Enfim, quem tiver interesse aí, saber mais, só a gente pode trocar por fora. Todos que quiserem são bem-vindos aí a abrirem as câmeras. Obviamente que não é requisito obrigatório, mas acho que fica legal que a gente consegue trocar melhor. Fiquem à vontade também, tá, pessoal, ao longo aí da apresentação, para me interromper a qualquer momento, tá? A ideia é fazer justamente isso aqui, uma grande troca, e além da gravação, ao final, vou disponibilizar também os slides para vocês, tá? E aí, enfim, esse material fica aí de referência. Vou compartilhar aqui, tá? Eu estou com 2 telas aqui, então se vocês me virem olhando por um lado em algum momento, é por isso. Deixa eu mostrar aqui. Estou vendo vocês aqui, estou vendo minha apresentação, vou compartilhar aqui minha tela e a gente já vai dando início. Depois de tanto tempo dando aula no Teams, a gente até desacostuma dar aula no Zoom. Mas beleza, então vamos lá. Então, a proposta, eu vi que vocês estavam se organizando, na verdade, com esse ciclo de palestra. Eu achei a iniciativa bem interessante, apesar, como eu disse, já ter saído do doutorado. Sigo na escola com diversas iniciativas e fiz questão de certa forma, contribuir, né, deixar a minha contribuição aqui. Então, esse tema, na verdade, foi uma demanda que veio do grupo, né, que na verdade não tem nada a ver, né, com a minha tese de doutorado, mas algumas técnicas aí que eu relativamente domino e posso estar compartilhando com vocês, né? Então, o tema que a gente definiu foi justamente esse, né, técnicas de busca e seleção de periódicos científicos nacionais e internacionais. Vocês estão vendo minha tela aqui direitinho? Sim? Sim? Beleza. Então, vamos nessa. Então, acho que só no final está o meu e-mail também, tá? Vou deixar com vocês, mas eu estou no grupo do doutorado também, se tem meu WhatsApp, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo à vontade. Só me apresentar rapidamente, né? Então, concluí meu doutorado pelo COPEAD, minha linha de pesquisa em negócios internacionais. Atualmente estou no pós-doc pesquisando sobre internacionalização dos programas de pós-graduação
da UFRJ, na verdade, um projeto em parceria da PR2 com o Parque Tecnológico da UFRJ, né? Então, saí um pouco aí da minha área de pesquisa original, que era grandes eventos, que eram investimentos internacionais, né, Jogos Olímpicos, para me aventurar aí nesse novo horizonte, mas ainda na mesma escola. Antes disso, eu fiz um mestrado em gestão internacional pela Universidade de Bordeaux, na França. Tenho também uma especialização em gestão empresarial e inovação pela UERJ. E eu sou egresso da primeira turma, né, do curso de bacharelado em defesa e gestão estratégica internacional, que foi durante esse programa, na verdade, que eu tive conhecimento aí sobre o COPIAGE. Desde então, né, já são mais aí, em 2022 completa 10 anos de história minha com o COPIAGE, desde então não larguei mais, né? Então, depois eu fui fazer também outra graduação, eu fiz economia, eu fiz alguns programas também, ainda como graduando no COPEAD, programas de formação em administração internacional, marketing, e atualmente eu também sou coordenador de diversas iniciativas lá de educação executiva pela Lume, né? Então, se você tem uma boa ideia aí de curso, você acha que você pode ofertar para o mercado, o pessoal lá está de portas abertas para receber vocês, tá? E foi isso que eu fiz ainda como aluno do doutorado, né? E já são aí, enfim, 4 anos que eu tô nessa, tá? Além disso, atualmente eu fui professor substituto da UFRJ, do IRID, atualmente estou como professor colaborador lá do IRID também, e antes em 2020, quando eu me voltei, digamos assim, quando eu virei de fato a chave para essa parte da academia, eu atuei com logística internacional, na parte de oil and gas. Então, eu tenho um background aí, não foi um caminho tão extenso assim, mas tenho um background corporativo também, tá? E minhas linhas de pesquisa, né, são essas, né, interesse de pesquisa, investimento estrangeiro direto, países emergentes, mega eventos esportivos internacionais, estudos olímpicos, né, estou me aventurando um pouco também agora pela parte de turismo, hospitalidade, então são coisas que eu gosto. E aí eu acho que a gente pode começar com essa frase, né? Não sei quem disse essa frase, né? Mas eu já escutei falar essa frase algumas vezes, que é justamente que, ao contrário do que muitos fazem, a escolha da revista ela deveria ser a primeira e não a última escolha de um processo escrito de um manuscrito, né? De um artigo científico, justamente porque eu, na verdade, eu demorei para entender isso. No início eu escrevi o artigo todo, né, da minha cabeça, como eu achava que ficava melhor, e às vezes o artigo não conseguia dialogar, né, com nenhuma revista, tinha uma grande dificuldade, tinha um problema em questão de quantitativo de palavras, sobretudo artigos de tese de doutorado são artigos que costumam ficar bem grandes, né? Então, são artigos que costumam ficar bem extensos, e aí, a partir do momento que você começa a escrever ali, você supera a barreira das 10 mil palavras, as suas opções diminuem muito, né? Então, de fato, fica bem complicado, né, para você achar alguma coisa ali que dialoga com a sua área, com essa questão do tamanho. Então, se você tem em mente, né, onde é que eu quero publicar, né, qual é o público que eu quero dialogar, você começar a escrever o artigo com essa perspectiva, já sabendo ali das diretrizes da revista, questões de tamanho, formato e tudo mais, tenho certeza que você vai conseguir economizar muito tempo durante esse processo aí de busca, tá? Recentemente a gente teve uma experiência que é justamente o AIB, né, que é o encontro do pessoal da área de negócios internacionais. Vai ter o AIB ano que vem, em março, em São Paulo, para o pessoal da América Latina. E aí a gente tinha um tempo relativamente curto, né, e a gente tinha um artigo que estava pronto, e aí a gente tinha uma decisão, né, se a gente ajustava o artigo que estava pronto e mandava para o Congresso, que teria que fazer diversos cortes, né, em termos quantitativos, de extensão do artigo, ou se a gente mandava esse artigo para uma revista e produzir um outro artigo, né, relativamente do zero para mandar para o Congresso. A gente acabou optando pela segunda opção, foi bem corrido, mas justamente pelo fato de a gente já saber o que a gente queria, né, que era para o Congresso, a questão e as características dos manuscritos que eles aceitavam, a gente conseguiu fazer esse processo quase que a jato, assim, né? Então, em poucas semanas, poucos meses ali, a gente conseguiu estruturar um artigo e, enfim, com 10 dias de folga ainda, a gente conseguiu cumprir ali com a data do Congresso, justamente porque a gente seguiu
essa filosofia aqui. Quando a gente for escolher uma revista, existem alguns fatores que precisam ser levados aí em consideração. O primeiro deles é justamente o foco e o escopo da revista, né? Geralmente, justamente, o que a revista publica, né? Com quem ela dialoga, quais são os objetivos de publicação dessa revista. Eu tive uma experiência recente com a Hack, né? Vocês devem conhecer a Hack aí, né? Uma revista aí, uma das principais revistas na área de administração do Brasil, uma A2, vinculada aí à Ampad, né? Tem Fast Track na Ampad, enfim, uma revista que, por muito tempo, sempre publicou de tudo, né? Então, era uma revista multidisciplinar, abrangente, basicamente, se você tinha um bom trabalho, mandava para lá, eles davam alguma forma de publicar. E aí, acho que foi no final do ano passado, eu mandei um artigo para lá e tomei a negativa direto. Eu fiquei sem entender um pouco e justamente eles mostraram que houve uma mudança, né, nesse foco, no escopo da revista. Então, a Hack hoje ela está muito preocupada em publicar trabalhos que dialoguem com essa questão da sustentabilidade, impacto da sustentabilidade nos negócios, né, relativo à sustentabilidade corporativa, ODS e os pilares da ESG e tudo mais. Então, assim, a gente tem que observar também essas mudanças de posicionamento no foco e escopo nas revistas ao longo do tempo. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a indexação, né? Justamente em quais bases aquelas revistas elas estão indexadas. Isso vai dizer muito sobre, por exemplo, uma qualidade da revista, né? Então, existem algumas bases que eu até coloquei aqui nos slides seguintes para vocês, que são bases referências, né? Por exemplo, a Scopus, a EBSCO, Taylor & Francis, enfim, algumas bases aí que são referência e, de fato, acabam concentrando as melhores revistas, né, científicas do mundo. Então, se você observar se aquela revista está indexada naquela base ou não, isso pode ser um bom indicador sobre, né, a relevância, a qualidade e seriedade, sobretudo, da revista. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de escrever alguns artigos com cooperação internacional, né, com coautores de outros países, e lá nos países deles, por exemplo, só conta publicação, né, se a revista estiver indexada na Scopus. Então, de fato, assim, por exemplo, pouquíssimas revistas hoje brasileiras estão indexadas na Scopus, que é talvez uma das melhores bases aí, sobretudo para a nossa área de administração, né? Então, teve um limitador, né, no momento da escolha da revista, quando eu fui publicar com esses caras, né? Um limitador que não era nosso aqui. Então, a gente tem que ter atenção a essa questão da indexação. Além da indexação, a gente tem que sempre avaliar a questão do fator de impacto, né? E o fator de impacto, ele pode ser medido de algumas diferentes formas, né? Como a gente vai ver, e ele basicamente é aquilo que mede a qualidade daquela revista, né? Justamente porque se você publica numa revista onde tem um alto fator de impacto, a probabilidade do seu artigo ser baixado e citado mais vezes, ela aumenta, né? Então, hoje o impacto da revista é muito medido justamente o quanto que as pessoas citam, né? O quanto que as pessoas falam dos trabalhos que são publicados por meio daquele canal. E aí nós não, né? Vocês como alunos de doutorado, vocês têm que sempre prestar atenção nessa questão do fator de impacto e tentar também nem mirar muito baixo e nem mirar muito alto. Porque conforme a gente vai ver que vai subindo muito o fator de impacto, acaba ficando muito difícil passar, sobretudo no primeiro filtro, né? no Desk Review, que é justamente aquela avaliação que não é uma avaliação às cegas, né? Que é uma avaliação preliminar do editor, onde o editor ele vai ver lá quem é você, né? Qual é a sua filiação, qual é a instituição ao qual você escreve, o que você já publicou, né? E aí, às vezes, como aluno de doutorado, de fato, está ali no início de carreira, como pesquisador, e tem uma dificuldade muito grande de passar nesse filtro inicial. Então, a gente tem que tomar cuidado aí nessa questão de revistas com um fator de impacto muito alto. Aqui no Brasil, a gente tem o Qualis da CAPES, né? Certamente todos vocês já ouviram falar. O Qualis da CAPES é uma outra questão aí que é importante ser observado, né? Nesse momento de busca e escolha da revista. A gente vai ver que nem todas as revistas estão ranqueadas no Qualis da CAPES, e hoje o Qualis da CAPES tem uma grande briga pelo lançamento ou não, né, do Qualis mais atualizado. Então, o que vale hoje ainda é o Qualis 2016, que está super desatualizado, né? Então, basicamente, se um pesquisador brasileiro
né, publicou de 2016 para cá, a revista não vai estar lá, então muitas revistas hoje, de fato, não estão no Pallas, então o Pallas hoje é meio furado, digamos assim, tem uma discussão política muito grande sobre a atualização desse Pallas. Em todo caso, a gente vai ver ainda, vai falar sobre ele, e é importante a gente citar ele aqui. Outra questão é o Open Access, né? Justamente se a revista ela é em formato aberto ou não, porque existem alguns formatos editoriais, né, que as revistas elas se organizam. Ela tem a revista que cobra, a revista ela tem que fazer dinheiro de alguma forma, né? Senão aquele modelo ele não se sustenta. Muitas revistas no Brasil hoje, elas não cobram isso Open Access justamente porque são mantidas por instituições, né? Então, a gente tem lá a revista da FGV e essas instituições, revista da USP, essas instituições, elas injetam dinheiro nessas revistas. Mas, no geral, a revista, ou ela cobra de um lado ou do outro, ou ela cobra do autor no momento que ele está submetendo, né, ou publicando o artigo, ou ela cobra do leitor no momento que ele está baixando e quer ler aquele artigo, né? E aí a gente, leitor, lê às vezes também instituições, né? Então, por exemplo, a UFRJ, ela tem acordo com diversas bases e anualmente ela paga um valor significativo aí para que a comunidade acadêmica da universidade tenha acesso aí esses artigos, né? Então, assim, o artigo Open Access é um artigo que tem acesso aberto para quem quer ler esse artigo, né? Então, não tem custo de download. E esses artigos Open Access, eles geralmente têm um índice de citação maior, tá? Então, vocês têm que observar justamente qual é a política de acesso aberto da revista quando vocês forem escolher. Ela te cobra alguma coisa ou é uma revista full Open Access? Por exemplo, muitas revistas brasileiras são revistas Open Access em sua totalidade. E, por fim, questões de ética e transparência, muito importante também. Muitas revistas acabam cobrando, né, valores assim um pouco exorbitantes por essas publicações, te vendendo um processo editorial relativamente rápido. Então, a gente tem que tomar atenção aí, ter atenção com essa questão desses jornais que a gente chama de jornais predatórios. Então, quando a gente for analisar a questão ali do foco e escopo, a gente tem que olhar primeiro, justamente a área da revista, né? Se a área está alinhada com o meu artigo, que eu estou querendo publicar, esse teria que ser o primeiro filtro. O segundo filtro é justamente o histórico de publicações. Por exemplo, o que aquela revista publica, né? A gente tem que olhar ali, sobretudo nas edições recentes, que já saíram, qual é a característica daqueles artigos que são publicados naquelas revistas. Por exemplo, a gente vai conseguir avaliar a partir disso se existem artigos semelhantes aos meus que já foram publicados. E isso pode ser bom ou ruim. Isso pode ser bom porque pode te dar um indicador, né, de que artigos, né, naquele modelo, por exemplo, eles são muito publicados por aquela revista, né, ou ruim porque aquela revista, o editor ele pode achar que aquela revista já está saturada, digamos assim, daquele assunto, né? Então, de fato, é uma via de mão dupla que é difícil a gente precisar o impacto positivo ou negativo disso. Em todo caso, é algo que a gente precisa sempre levar em consideração. Outra coisa que vocês têm que avaliar é justamente a periodicidade da publicação. Então, tem revistas, por exemplo, que publicam uma edição por ano. Tem revistas que publicam 2, 3, 4, e tem revistas que publicam o que a gente chama de fluxo contínuo de publicação, né? Que é justamente você submeteu o artigo, passou ali pelos filtros do processo editorial, foi revisado, foi aprovado, aquilo ali ele vai entrar automaticamente em processo de edição e publicação. Essas revistas são geralmente as revistas mais rápidas, tá? Que a gente consegue publicar um artigo. Se você bota lá, né, e seleciona a revista e vê lá, poxa, uma edição por ano, cara, seu artigo vai demorar séculos para ser, mesmo aprovado, ele vai demorar séculos para ser publicado. Então, a minha sugestão é sempre possível fugir dessas revistas que só tem 1 ou 2 edições anuais, tá? Além disso, a gente tem que prestar atenção à questão dos tipos de artigo, né? Se aquela revista só publica artigos empíricos, né? Artigos teóricos, artigos de opinião, artigos tecnológicos, casos, né? Justamente porque o pessoal que está fazendo aí paper track, geralmente o primeiro artigo é um artigo teórico, né? É o que a gente chama de uma revisão de literatura. E nem todas as revistas aceitam revisões de literatura, tá? Da mesma forma, tem revistas que têm uma pegada muito mais quantitativa, né, a questão do método, e aí isso a gente consegue descobrir isso no histórico de publicações. Tem revistas que têm um viés mais qualitativo, então você tem que observar essas questões.
né? Além disso, toda revista vai ter geralmente lá a questão do Author Guidelines, né, que são as diretrizes detalhadas, né, de qual é toda a estruturação que o artigo tem que atender antes de ser submetido, questão da fonte, formatação, tamanho, formato das tabelas, das figuras, se as tabelas têm que ir no meio do texto, se as tabelas têm que ir num arquivo separado. Então, assim, essa questão de estruturação é muito importante, justamente porque, geralmente, o equipe editorial, às vezes, recebe tanta coisa, né, que as primeiras coisas que ela olha é justamente essa questão da estrutura. Então, se você não tiver dentro com essa questão da estrutura, ela não vai nem ler o seu trabalho, né, não vai nem ler o teu abstract, não vai nem ler o teu método, né, e tudo mais. Então, questões importantes aí. Questão dos indexadores, né, que eu falei justamente a questão das bases de dados, tem uma questão de visibilidade muito importante aí, a partir da base de dados que a revista está vinculada. Essa questão da base de dados também impacta muito na qualidade das revistas. Então, por exemplo, uma revista hoje entrar na Scopus, né, não é qualquer revista que entra. Então, eles têm um sarrafo bem alto e só bota para dentro da base deles as revistas que fazem, né, um bom trabalho e conseguem gerar um impacto importante aí na área de saber. Recentemente, a própria Hack, que foi o exemplo aqui mais cedo, ela foi aceita para indexação pela Scopus e foi algo assim super comemorado. Tá? Então, aqui alguns exemplos que eu deixo para vocês, as principais bases, tá? As bases de dados. E, além disso, área de estudo. Então, assim, por conta da questão dos requisitos aí do doutorado, né, vocês têm que publicar em revistas que estão indexadas à área de estudo, administração, ciências contábeis e turismo. Então, assim, se a revista dialoga com o seu trabalho, preenche todos aqueles outros requisitos ali, mas não está indexada a essa área de administração, ciências contábeis e turismo, você não vai conseguir pontuar, você vai ter uma dificuldade muito grande para conseguir que eles aceitem essa publicação para o seu, né, para o caminho lá, para os requisitos que você tem que cumprir com a questão do doutorado, tá? Então, tem que ter atenção a isso também. Fator de impacto, né, que tem que ser uma das principais questões aí a serem observadas, é justamente aquilo que vai definir a probabilidade do seu artigo ser mais citado ou não, está muito relacionado também à qualidade da revista e à qualidade dos trabalhos que são publicados ali, né? Tem uma grande discussão essa questão do fator de impacto, na verdade, né? Que uns falam que não só o fator de impacto deveria definir a qualidade de uma publicação, né? Porque existem, às vezes, pesquisas que têm impactos, né, que não só de citação, que são relevantes, né, para a academia, para a sociedade, e isso deveria ser medido também de outras formas. Mas, enfim, basicamente é o que a gente tem hoje, tá? Então, a gente tem que prestar atenção neles. Os principais indexadores é o JCR ou o Índice H, tá? A gente vai falar um pouquinho deles aqui mais na frente. A gente tem também o Qualis, né, que é uma indexação, aí, uma categorização brasileira, tá? E aí o fato da revista não estar no Qualis, na verdade, não quer dizer que é uma revista boa ou ruim, tá? Significa apenas que nenhum pesquisador vinculado à CAPES publicou recentemente naquela revista, tá? E aí, por isso que essa revista ela não foi incorporada e ranqueada no Qualis. E como o Qualis hoje está muito desatualizado, a gente tem que olhar com parcimônia essa questão do Qualis, né? Então, hoje a gente está ainda no Qualis 2016, realmente bem defasado em termos de publicações, e tem um Qualis aí 2020 que já saiu, diversas prévias, né? Tem listas aí não oficiais rodando, inclusive divulgada por algumas instituições, só que se você for lá pesquisar na CAPES, lá na Sucupira, você não consegue fazer a busca pelo Qualis 2020, tá? Então, mas em todo caso, se vocês quiserem buscar
O Qualis está lá o endereço, né, na plataforma Sucupira. Obviamente, é uma plataforma que tem bastante informação interessante, algo que vocês precisam se ambientar cada vez mais, tá? O Qualis 2013 e 2016, ele tem alguns critérios um pouco complicados, né? Tem uma questão de quartil, tem uma questão de percentual de distribuição de revistas por quartil. Então, assim, como ele está para ser substituído, eu nem quis trazer ele aqui. Em todo caso, eu trouxe aqui o mais atualizado e os critérios de enquadramento das revistas a partir do fator de impacto nesse Qualis, tá? Então, muda, né, o Qualis de 2016 para 2020. Antes era A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5 e C, se eu não me engano, né? Então, isso muda para 2020. Agora que a gente tem A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Como é que, por exemplo, se a revista não estiver lá no Qualis, como é que eu consigo classificar essa revista? Eu sempre gosto você pode utilizar o JCR, né? O índice H e o site score da Scopus também, tá? Então, por exemplo, uma revista hoje, na área de administração, ser classificada como A1, ela tem que ter ali um índice H maior que 50, tá? Que é o índice que a gente vai ver aqui na sequência. Para ela ser classificada em A2, ela tem que ter um índice H entre 26 e 50, tá? A3, esse índice H já vai para 13 e 26, tá? A4, até 13, tá? Isso são os índices H do Simago, que é uma plataforma que a gente vai ver aqui. E aí, B1, B2, B3, B4, tem outros fatores aqui, do Google Scholar, né? Enfim, mas eu acho que a gente nem, como alunos de doutorado, a gente nem deveria olhar muito para essas revistas aqui, que não estão dentro dessa classificação aqui, né, de A1 a A4, né? E aí B4 é basicamente, se a revista ela não preenche nenhum daqueles requisitos, ela é B4, né? Todo o resto. E aí, o que vale desses 3 critérios é justamente o critério mais interessante de classificação. Então, às vezes, ela não atende a um critério, por exemplo, de índice H, mas atende a um critério de JCR, né? Tem JCR, sei lá, 2.8 e índice H 48, né? Então, ela ainda assim vai ser classificada como A1, tá? É o critério mais relevante dos 3. Tá? Isso aqui vai para vocês depois. A questão do Open Access, a gente já falou sobre ele, né? O fato de ter que pagar ou não para ter acesso ao trabalho, são artigos justamente que costumam ser mais citados, podendo publicar Open Access sem pagar, melhor ainda. Tem a questão, né, do pagamento da taxa, em muitos casos, sobretudo revistas internacionais. Revistas brasileiras, muitas são Open Access, não cobram nada nem de um nem de outro, justamente porque tem uma instituição mantenedora por trás. Questão da ética e transparência, a gente falou dos journals predatórios, ainda que tem algumas pessoas que estão defendendo que isso está para mudar, tá, pessoal? Então, o que a gente tem visto hoje é justamente um processo editorial muito lento, né? Um processo editorial muito moroso. Às vezes o artigo fica mais de um ano em revisão. Justamente por quê? Porque as revistas dependem desse trabalho pro labore, digamos assim, dos revisores, né? E às vezes as revistas têm demandas muito altas e poucos revisores, então esse processo fica muito lento. E aí tem um entendimento dentro da academia que vai precisar ser cobrado, tá? Essa submissão, digamos assim, justamente para você poder remunerar os revisores de alguma forma. Existem diversos journals expoentes, né? O Top Journal lá na área de finanças já começou a fazer isso, então a gente tem que começar a estar atento a isso, né? Se antes o journal predatório era muito visto como aquele que cobra, hoje é um pouco relativizado essa questão, e os programas eles vão ter que cada vez mais se adequar a isso também, tá? Então, se vocês pegarem alguma coisa, todo processo editorial, resposta em até 2 semanas, né? Uns negócios assim muito, né? Muito bom para ser verdade. Comecem a desconfiar dessa pseudo-rapidez, né? Diversas revistas já foram descredenciadas no próprio Simago por conta dessas práticas, e a ideia é de que não existe almoço grátis, né?
Enfim, a gente tem que estar atento a isso. Agora sim, passada essa primeira parte, por onde geralmente eu começo as minhas buscas relativas relativas às revistas. Geralmente eu começo pelo Simago, porque eu acho que é uma plataforma assim, bem completa, e se vocês viram lá pelo aquele ranking do novo Qualis, só pelo fato da revista estar indexada no Simago, ela já parte de A4, né? Então você elimina ali muita revista de fato pouco relevante, tá? Então o Simago, ele tem ali o que a gente chama de Journal Ranking, né? Não sei se vocês estão vendo aqui a minha setinha, né? Mas aqui tem aqui, ó, Journal Ranking, que é justamente o ranking de todos os journals que estão indexados ao Simago. E aí depois, quando você entra nesse Journal Ranking, você consegue buscar, né, por diversas áreas aqui, né, categorias, né, países, tipos de revista, né, e também o ano que foi feita essa indexação. Mais recente hoje é o ano de 2021, tá? 2022 ainda não tá disponível. E aí, quando a gente entra lá no Simago, dentro do Journal Ranking, a gente tem aqui como selecionar, né, os journals que são justamente vinculados aqui a essa área, que é a nossa área, né, de Business Management and Accounting, né? Então, esse aqui é um primeiro filtro possível que a plataforma possibilita para a gente, tá? Então, fui lá, entrei no Simago, Journal Ranking, Subject Areas, selecionei lá Business Management and Account, ele já filtrou aqui para mim. Se eu quiser refinar um pouco mais esse filtro, eu consigo filtrar também por categoria, né? Tem algumas subcategorizações que ele coloca para dentro da área de Business Management and Accounting, que vocês podem selecionar, se vocês acharem que dialoga um pouco mais próximo ali com o tipo de trabalho que você está produzindo, né? Então, eu selecionei aqui a título de teste Business International Management, que é justamente a minha área de negócios internacionais, mas existiriam ali muitas outras áreas possíveis para vocês selecionarem, tá? Aqui você poderia também filtrar por região, tá? Por região ou país, só que eu não fiz esse filtro porque eu prefiro fazer esse filtro depois e eu vou te mostrar como que isso é possível, tá? Além disso, tem um último filtro ali que eu recomendo para vocês, que é justamente nos tipos, né? Os tipos de veículo. A gente tem livros, a parte de trade journals, a gente tem conference proceedings e a gente tem journals mesmo, né? Então, a gente sempre seleciona ali os journals que são, enfim, o nosso objeto de interesse aqui hoje, e aí eu elimino, né, diversos veículos que são publicações, que publicaram, né, em conferências passadas, questão de análise de evento, eu elimino tudo isso. E aí, ele vai te dar, depois que eu fiz esses 3 filtros aqui, tá? Ele vai me dar aqui essa cara aqui, né? Então, eu comecei, né, lá atrás, com 27.339 revistas, né? E após esses filtros aqui, eu cheguei a 406 revistas, né? Mas ainda assim é bastante coisa, né? Se eu for lá olhar nas 406, uma a uma, qual que é a melhor revista para o meu artigo, de fato fica um pouco inviável se trabalhar dessa forma. Então, quando eu faço esses filtros preliminares, geralmente eu baixo esses dados, né? Eu tenho a opção de exportar isso aqui, né, para o Excel, então eu exporto essa tabela aqui para o Excel, de forma a conseguir trabalhar um pouco melhor com ela, né? E essa aqui é a carinha dessa tabela extraída, né? Então tem aqui o ranking, né? Tem aqui o título, o tipo, né, de jornal que a gente já filtrou, tem aqui o índice H, que eu posso ordenar decrescente, crescente, enfim, aqui a questão do país, né, região, e aí, de forma a gente conseguir diminuir um pouco essa amostra, que ainda está muito grande, né, em 406, eu vou dar aqui para vocês algumas dicas, tá, que são dicas que geralmente eu uso, mas que não necessariamente, né, vocês são obrigados a seguir
essa lógica de raciocínio. Tá? Algumas dicas aqui que eu dou. Né? A primeira delas é justamente que se a gente está pegando um journal que está no Simago, ele já parte de A4 no Qualis 2020. Né? E a gente elimina tudo aquilo ali que é categorização B1, B2, B3, B4, que eu acho que não é tão interessante. Uma sugestão que eu deixo também para vocês é eliminar, né, o topo e a base dessa pirâmide. Então, assim, se a gente for levar em consideração os journals A1, que são aqueles que têm índice H acima de 50, já começa a ficar um pouco mais complicado, né, essa publicação. Né? Então, assim, por mais que você tenha um ótimo artigo em mãos, como eu disse, aquele filtro inicial dessas revistas mais bem ranqueadas, elas levam muito em consideração o perfil e o histórico de publicação dos autores, tá? E as instituições que eles estão vinculadas, né? Então, a gente está vinculado a uma instituição, que é uma boa instituição, mas é uma instituição brasileira, a gente está falando de América Latina, país emergente, então tem um pouco de preconceito, sobretudo dessas revistas, que são revistas quase todas, né, a maioria, grande parte delas, originárias ali do centro do sistema, né, muita coisa distribuída entre Reino Unido e Estados Unidos. E aí, geralmente, eu elimino tudo que é acima de índice H50 e elimino também tudo que é abaixo de 13, né, que seria classificado ali como A4, e tento trabalhar ali com alguma coisa entre A2 e A3, tá? Além disso, dá para eliminar também os quartis, né? Primeiro e quarto quartil, que não tenha sido eliminado dentro desse critério de índice H, que esse quartil está aqui, ó, SJR quartil, que é algo como se fosse o nosso Qualis, tá? Varia uma coisa ou outra, mas é pouca coisa, mas a gente pode partir também por esse critério de eliminação, né? Então, eu arranco fora ali tudo que é primeiro e quarto quartil lá do Simago para ser algo equivalente ali ao corte do A1 e A4. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Às vezes essa dica ela vai eliminar muitas boas possibilidades. No entanto, se você conseguir trabalhar com uma revista fora do que está ali dentro, né, do impacto e tudo mais que você deseja, só que está fora do eixo Estados Unidos e Reino Unido, eu vejo que essas revistas elas têm uma receptividade muito maior para os trabalhos que são aqui do Brasil. Tá? Então, assim, recentemente eu tive uma experiência muito bacana de uma revista, a revista A3, que é uma revista do leste europeu, tá? É uma revista do leste europeu, uma revista da Croácia, uma revista que tem algum impacto e tem um processo editorial super desburocratizado, super rápido, e eles têm uma receptividade muito grande, né? Pelo menos com os trabalhos que eu mandei. Então, eu vejo que quando a gente consegue sair fora de Estados Unidos e Reino Unido, as coisas de fato ficam bem facilitadas. Então, se você conseguir fazer esse filtro e encontrar alguma coisa boa, acho que vale a pena. Além disso, existe uma questão de primeira categoria, tá? Naquela parte final ali da planilha. Estou com a planilha aqui aberta, vocês estão vendo aqui. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Né? Então, aqui no finalzinho, a gente tem as categorias. Né? Lembra que eu filtrei, né, Business e International Management como a minha primeira categoria? Só que algumas revistas, repara só, ela aparece Business e International Management, na verdade, não como primeira categoria, às vezes como terceira, quarta categoria. Então, se eu conseguir eliminar essas revistas aqui, de fato, eu consigo me aproximar um pouco mais daquelas revistas que mais dialogam, por exemplo, com a minha área de trabalho. Né? Então, eu eliminaria essa revista aqui, onde ela fala mais sobre antropologia, essa aqui que ele fala mais sobre psicologia aplicada, artes e humanidades, né, onde negócios internacionais está ali como segunda ou terceira categoria, tá? Voltando aqui, né, e aí o que sobrar de todos esses filtros aqui secundários, eu sugiro justamente vocês fazerem uma busca por nome da revista, às vezes tem um nome que te chama mais atenção, tem um nome que faz mais sentido para você, que você acha que talvez se encaixe ali mais dentro do seu trabalho, tá?
E aí você pega ali uma amostra de 5 a 10 revistas e aí você começa a fazer uma busca específica dentro do site dessas revistas para avaliar todas aquelas outras questões de foco e escopo que eu havia apresentado lá no início. E aí, se ficar muito restrito, né, você não conseguir achar ali candidatos ideais, você refaz aí esses filtros de busca e deixa alguma coisa mais abrangente. Tá? Então, eu fiz aqui essa simulação. Então, antes dos filtros lá, a gente tinha 27.339 revistas e após os filtros, eu cheguei ali a 31 revistas e aí com 31 é um número um pouco mais factível da gente conseguir trabalhar nessa análise que eu chamo de análise mais qualitativa. Né? Então, eu selecionei aqui uma revista, que é a Global Business Review, que cumpre com todos aqueles outros critérios ali que eu deixei para vocês, para eu mostrar como é que eu faço essa análise mais qualitativa. Então, a primeira coisa que eu faço, abro lá a página da revista, então vejo lá uma revista que está indexada à SAGE, né, que é uma boa base de dados. E aí eu vou lá na Journal Description, né, ver aquela questão do foco e do escopo, do que a revista publica, eu consigo ver ali também o que foi publicado na última edição, né, consigo ver as edições anteriores também. Depois eu consigo dar uma olhada no foco e no escopo da revista, ver se está alinhado com a minha proposta de trabalho. Consigo dar uma olhada no corpo editorial, e aqui é um negócio que às vezes as pessoas deixam passar, justamente saber quem são esses editores, né? Esses editores são de onde? Então, eu falei, olha, mercados emergentes têm uma receptividade maior para trabalhos escritos por autores de países emergentes. Então, a gente está falando aqui, ó, de um corpo editorial indiano, né? Então, tem uma proximidade aí, questão do Brasil, né, de ser um país emergente e tudo mais. E aí, geralmente, o que eu faço quando eu descubro quem são os editores? Eu vou pesquisar quem são esses caras. Então, eu pesquiso nas redes sociais, vejo sobre o que eles escrevem, né? Então, peguei lá o editor-chefe da revista, joguei no LinkedIn, vi lá quais são as instituições que ele está vinculada, pedi para me conectar com ele, tá? Para tentar gerar algum tipo aí de aproximação. Fui lá no ResearchGate, pessoal que ainda não tem ResearchGate, recomendo fortemente, né? Com uma rede social aí para pesquisadores do mundo todo, onde você consegue compartilhar os trabalhos que vocês já escreveram, consegue se conectar com pessoas que você tem interesse, consegue também ter acesso a trabalhos que, às vezes, são trabalhos fechados, são trabalhos pagos, né? Nas revistas tradicionais. Então, aqui você, por exemplo, se você identifica qual é o autor de um trabalho que você quer muito, mas não consegue acesso, às vezes o FRJ não tem acordo com a base, não tem acesso, você consegue pedir esse trabalho diretamente para esse cara, e muitas vezes essas pessoas já me mandaram esses trabalhos, porque eles têm a versão lá, às vezes uma versão manuscrito, né, uma versão do autor. Eu vou lá, geralmente eu sigo esse cara no ResearchGate, eu dou uma olhada nas coisas que esse cara já publicou. Às vezes ele já publicou coisas que dialogam muito próximo, por exemplo, com as minhas linhas de pesquisa. Então, por que não pegar um trabalho dele e ver se couber também? Às vezes eu cito um trabalho desse cara, né, no meu trabalho. Então, a receptividade ela já começa a aumentar, justamente porque esse filtro inicial, né, eles olham muito o seu método, o que você já publicou, qual a instituição que você está vinculado, por exemplo, quais foram as referências que você utilizou, né? Ou seja, quais são as revistas que você citou. Se você conseguir citar alguns trabalhos da revista, por exemplo, que você quer publicar, isso ajuda muito, porque é interesse da revista que o seu trabalho publicado, por exemplo, gere citação para a própria revista. Então, são algumas pequenas sutilezas, né? São algumas pequenas estratégias que, se você não tiver definido antes de começar a escrever o trabalho, qual a revista que você quer publicar, né, isso começa a ficar mais difícil, né, mais trabalhoso ao final. Tá? E, além disso, é muito importante ver, obviamente, os Submission Guidelines, que é justamente o passo a passo ali, todos os critérios e diretrizes, sobretudo de forma, que você precisa atender para submeter aquela revista. Né? Então, por exemplo, o meu primeiro artigo de revisão de literatura da tese ficou gigantesco, né?
ficou gigantesco, acho que o artigo tinha mais de 13.000 palavras, e eu tinha uma dificuldade imensa de conseguir achar uma revista para publicar ele. O artigo ficou mais de um ano em revisão numa revista, depois não foi, mandei para outra, voltou, e depois eu consegui publicar numa revista, que era uma revista, por exemplo, que aceitava artigos sem limite de palavras, que é uma revista, assim, talvez fosse a única, uma das únicas da minha área, né? Então, foi muito difícil achar essa revista, que bom que eu achei, que era uma revista bacana no final das contas, tinha impacto. Mas, assim, me deu uma trabalheira enorme, né? Então, eu poderia ter poupado boa parte desse trabalho se eu tivesse me atentado a essa questão das coisas da revista antes, tá? Então, tem todas essas informações lá no Submission Guidelines, tem o impacto da revista, impacto tem também no Simago, né? Mas se você quiser tirar a prova real aqui, você consegue. E aqui, algumas dicas finais, antes da gente encerrar, que eu deixo para você. Depois que você fez todo esse trabalho, você chegou a uma revista que você gostou, eu acho que sempre vale dar a pena olhada lá no Qualis. Pô, essa revista já está no Qualis, né? Qual é o ranqueamento no Qualis que ela está? Né? Vale dar uma olhada tanto no Qualis de 2016 quanto na prévia do Qualis de 2020, que eu deixei aí os links para vocês darem uma olhada, lembrando que o Qualis 2020 não é oficial, né? E se tiver listado a revista, como eu disse, se não tiver listado, não necessariamente é um problema, mas se tiver listado, vale a pena ali ver se as coisas estão casando, né? Se o Qualis está dentro ali das suas expectativas e também das exigências do programa. Se não tiver, enfim, sugiro recomeçar esse trabalho aí de filtro, tá? E, por fim, uma dica bônus aqui, que é justamente o Journal Finder, que a gente fala, né? Existem diversas bases de dados, inclusive eu peguei aqui um exemplo da Elsevier, que esse Journal Finder, eu particularmente nunca usei, mas eu já escutei alguns autores falando que já usaram. Basicamente, você bota ali o título do seu artigo, eu boto o abstract e as palavras-chave, e ele busca ali algumas opções o Jorge vai falar até melhor do que eu, né? Por talvez algumas tecnologias ali de inteligência artificial e tudo mais. A revista, dentro dessa base, é que mais se encaixa, digamos assim, com o seu artigo, né? E a partir daquela listagem que te apresentar, você vai ter que fazer todo aquele outro trabalho de análise qualitativa que eu falei, tá bom? Só que geralmente esses journal finders nem todas as bases têm, tá? E você tem que fazer uma busca por base, né? Então dá algum trabalhinho também, mas é um segundo caminho, digamos assim, a ser seguido. Bom, acho que era isso. Deixei meu e-mail aqui para vocês e estou aberto aí também a perguntas, obviamente. Espero que vocês tenham gostado. Fala, Eduardo. Primeiro, parabéns, cara, por fazer essa palestra aqui para nós. Obrigado aí pelo convite. E uma coisa muito interessante que você falou, que me chamou a atenção, é que você submeteu o artigo para hack e por mudança do perfil de não aceitar. Então, veja, não foi uma questão de que o artigo estava ruim, ou, na verdade, o perfil é diferente, né? Então, você vê que é uma coisa interessante, a gente tem que mudar o caminho, né? Que às vezes você escreve e aí eu vou adaptar, né, ao lugar para onde eu vou colocar. Eu escrevo primeiro pensando no meu trabalho e não na revista. Mas aí você está dando o caminho inverso, né? Que eu acho que é bem interessante. Olhar primeiro as revistas e aí sim fazer um planejamento, né, para chegar lá e aplicar conforme aquela revista. Achei bem interessante, cara. Bacana mesmo. Pois é, Wesley. Então, assim, às vezes essa questão do processo de editorial, né, de publicação, ele é muito, primeiro, demorado, ele é muito frustrante, né? Então, às vezes você precisa enviar para vários lugares antes de conseguir, por exemplo, ter o seu artigo aceito. E aí, o pessoal que está começando, e eu passei por isso, às vezes, de fato, gera um desânimo, né? Então, poxa, você manda um trabalho, você recebe uma negativa, ou então, às vezes, você recebe uma receptiva no primeiro filtro, que é o do editor, e aí recebe uma negativa nos revisores, sem chance nem mesmo
de fazer os ajustes necessários, e aí já se passou, às vezes 6 meses, né? Às vezes passou um ano, que nem no meu caso. Teve um artigo que ficou mais de um ano em revisão. Então, assim, é muito frustrante, a gente tem que tomar cuidado para não desanimar, mas eu acho que a gente conseguindo escolher é, uma revista que de fato tem um fit com o nosso trabalho, como eu disse, é muito difícil a gente ter um trabalho bom ou ruim, a gente tem um trabalho, às vezes, que foi submetido para o lugar errado, a gente consegue economizar bastante trabalho e, sobretudo, bastante tempo, né, nesse processo. Oi, Eduardo, obrigada pela sua apresentação. Eu queria... Tudo bom? Tudo bom? Eu acredito que muitas dessas dicas que você passou também sirvam na hora da gente fazer a revisão de literatura, né? Porque não só para publicação, mas também para revisão. Tem alguma outra... eu sei que não é bem o foco. Calma aí, para revisão de que forma? Em que sentido? Não, por exemplo, na hora de buscar, por exemplo, bem, não só a base de dados que você pode ir lá buscar o tema que você está usando, mas também olhar a questão enfim, as melhores bases de dados, indexação, onde você vai buscar esses artigos para sua revisão. Você pode também usar essas dicas que você deu de filtrar também quais os periódicos que você vai citar, né? Enfim, foi coisas assim que me passaram pela cabeça. E aí me veio também se você tem alguma outra ferramenta dessas que você teria também para indicar para essa parte também de revisão, já que a gente está falando dessa questão de indexação. Eu acho que, bom ponto que você citou, Renata, quando eu fiz a minha revisão de literatura, eu utilizei CAPs periódicos, tá? Que é a base que a gente tem acesso por dentro da própria intranet da FRJ. E aí eu fiz dessa forma e eu achei que eu estava, bombando, né? O CAPs periódico me trouxe uma cacetada de artigo de 17 diferentes bases de dados. Eu falei, eu tô aqui cobrindo tudo, não vai ficar nada de fora da minha revisão. E aí, uma das críticas que eu recebi de uma das revistas que eu mandei esse artigo, eu te confesso que eu nem sei se é a revista que eu publiquei, porque esse artigo foi para alguns lugares antes de conseguir ser publicado, foi justamente que não necessariamente porque você está abrangendo um maior número de bases de dados, né, é bom. O interessante é justamente que você pegue das bases que são mais relevantes, né? E nesse sentido você conseguir filtrar as revistas por impacto, né? Eu acho que você consegue justificar melhor os artigos que estão ali, digamos assim, na sua revisão, né? Então acho que a CAPES periódico de fato pode ser um bom começo, né? Um filtro inicial ali interessante. Só que aí acho que um dos critérios de seleção dos artigos tem que ser justamente essa questão do impacto da revista e a base que ela está vinculada, né? Que foi algo que eu não fiz, tá? Meu artigo não deixou de ser publicado por causa disso, mas foi uma crítica que eu recebi ao longo do caminho. Eu vejo muitas pessoas hoje utilizando a Scopus, né, para fazer as revisões do primeiro artigo, né, da tese. Só que, assim, a Scopus é uma base bem conceituada, como acho que até alguém colocou aí no chat, às vezes tem porcaria também, isso aí é fato, acho que nenhum escapa disso, mas, assim, é bem vista por muitos revisores, né? Então, assim, você colocando lá Scopus, meio que a coisa meio que se auto-justifica, né? Existem formas de você justificar bem a utilização de algumas bases como essa. A grande questão é que, às vezes, a Scopus limita muito, né? Então, assim, você às vezes não consegue ter uma amostra representativa de artigos para trabalhar numa revisão de literatura de tese, de que se espera de tese de doutorado, só pela Scopus, dependendo do tema que você está tratando. E aí você começa a ter que ampliar isso. E aí tem que ver quais os critérios de ampliação que você utilizaria. Mas eu acho que eu prefiro o caminho inverso. Eu prefiro ir do mais abrangente para o mais restrito. Acho mais fácil justificar. Tá. Mais alguém, pessoal?
Eu vou ter que assistir o vídeo primeiro. Eu peguei um trânsito horroroso aqui. Não, beleza. No começo. Uma coisa que eu vi, em citação de uma outra revisão sistemática, é que tem autor que usa os corpus, porque a base dos corpus é ampla demais, né? E aí usa os corpus, mas filtra os arquivos pelo ranking da ABS, da sua área. Então, você pega os 30, os 40 primeiros periódicos e trabalha. Senão, dependendo do teu tema, volta artigos demais nos corpus de uns periódicos completamente irrelevantes. E aí você tem um ranking ABS, American Business Schools, que dá um feedback bom. A questão, assim, o Scopus ele pode ser muito abrangente ou não, acho que dependendo do tema, né? Da administração que a gente está falando. Acho que é, de fato, muito, muito relativo. A minha revisão de literatura teve 170 artigos, né? Só que desses 170, uma parte eu fiz uma análise quantitativa de bibliometria e acho que 42 que, de fato, eu né, li tudo e fiz a parte qualitativa. Então, ficou dividido dessa forma, né? Então, mas de fato porque eu peguei lá da CAPES periódico e não fiz, né, essa diferenciação, por exemplo, do impacto da revista. Hoje eu faria dessa forma, né? Eu faria diferente, foi um aprendizado que ficou uma revisão muito grande, uma revisão muito abrangente e com artigos ali que às vezes não tinha tanta relevância, né? Mas, enfim, a gente vai vivendo e aprendendo. Beleza? Mais alguém? Não? Então tá. Bom, beleza. Pessoal, obrigado aí pela participação, audiência de vocês. Obrigado, eu gravei o encontro, vou disponibilizar depois o link, tá? Para vocês conseguirem assistir tudo no YouTube. Eu vou também disponibilizar os slides para o Jorge, tá bom, Jorge? Aí você compartilha com o pessoal aí, tá? Foi um prazer e vocês têm meus contatos que precisarem também, contem comigo. Tá ótimo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Tá bom? Parabéns aí. Valeu, pessoal. Um forte abraço.